Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem, assim como eu estou. No tema deste vídeo, nós vamos falar sobre o poder do pensamento positivo para os negócios. Antes de eu entrar mais a fundo sobre o tema do poder do pensamento positivo para os negócios, eu quero dizer para você que é um tema meio complexo, então ele vai demorar um pouco mais para debater isso com vocês. Então esse vídeo vai acabar se tornando um pouco mais extenso, mas eu peço para você que você assista até o final, porque eu acredito que vai ser bem importante todas as informações que eu vou trazer para você. São coisas que eu tenho pesquisado e ido atrás para mim, para minha vida, mas eu acredito que têm sido benéficas para mim. E eu quero passar isso também para você, porque eu acredito que é muito importante, não somente na vida dos negócios, mas também para a nossa vida como um todo, para a nossa felicidade. A gente ter pensamentos positivos é extremamente importante e muda muito como a gente vai viver daqui pra frente a nossa vida. Mas antes, eu peço pra você que, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like aqui no vídeo e também, se você achar que esse vídeo for interessante, compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas que você achar que é importante compartilhar esse tema. Nos últimos tempos aí eu tenho buscado muita leitura sobre sabedoria, sobre conhecimento. E é engraçado que em vários livros, em vários locais que eu tenho buscado esse tipo de conhecimento, todos eles colocam como uma base, vamos dizer assim, você estar com otimismo, com um pensamento positivo para as coisas. Você precisa ter, claro, uma linha de sabedoria ou de raciocínio sobre o pensamento positivo. Não adianta você só ter o pensamento positivo e falar assim, minha conta está no vermelho e eu só tenho pensamento positivo e não querer nem planejar ou nem nada disso para você conseguir sair dessa situação. Não é isso. Mas o pensamento positivo ele pode te impulsionar a você resolver de uma forma mais tranquila. Se você está estressado, por exemplo, porque a sua conta no banco está em vermelho, vamos supor que essa semana você tenha um monte de pagamentos para os fornecedores aí que você deve ter. Eu tenho também. Eu já passei por isso em vários momentos, onde que talvez eu ia iniciar uma semana e eu falava assim, nossa, vamos supor aí, eu tenho 100 mil reais em dívidas e só tenho 50 mil reais em caixa, vamos supor, e de onde que eu vou tirar os outros 50 mil, vamos dizer assim, né? Então assim, já iniciei várias semanas assim no meu negócio também, onde que às vezes não sabia de onde que eu iria tirar o dinheiro para pagar. Só que o que eu percebi durante toda essa minha experiência, de não só do meu negócio atual, mas de todos os negócios que eu tive, é que é extremamente importante que no seu negócio você tenha o que eu comentei nos outros vídeos, tenha planejamento para o seu negócio, tenha foco, tenha objetivos, já testado o seu negócio para ver se ele vai funcionar. Tudo isso é importante, mas dentro de tudo isso é importantíssimo que você tenha o pensamento positivo, mantenha sempre o pensamento positivo. Segundo, eu estava pesquisando um pouco sobre o que os judeus, pensam mais voltados com relação a isso, a ter otimismo, a ter um pensamento positivo. E é bem claro e nítido que se você começa a ter na sua vida, praticar, a ter pensamentos positivos sempre que você tiver esses pensamentos positivos, ou ter a todo momento, tentar ter pensamentos positivos, eles te elevam até mesmo a realizar sonhos que você nem sequer imagina. Eu quero contar uma pequena história para vocês que eu pude assistir alguns dias atrás. Essa história aconteceu em Nova York, era de um empresário que tinha uma fábrica. E essa fábrica ela era muito grande, ela tinha vários funcionários, colaboradores, mas ela começou a passar por um período de bastante dificuldades, estava num momento de crise, como a gente viveu, por exemplo, no Brasil, e estamos saindo dessa crise, né? Então essa empresa estava praticamente às portas aí de quebrar, e o dono desse negócio, extremamente preocupado, estressado com isso, ele já não estava mais aguentando a situação e teve um dia que ele foi até o Central Park. Central Park, para quem não sabe, é um grande parque lá da cidade de Nova York. E quando ele estava sentado no Central Park, ele avistou de longe um outro senhor muito bem vestido, parecia ser um homem de negócios que deu muito certo, ou que uma pessoa de negócios que tinha muito sucesso na vida. Ele viu esse homem de negócios e de repente esse homem de negócios chegou perto desse homem e foi querer trocar algumas ideias, até de repente pedindo alguma dica ou alguma solução para essa pessoa.
E ele começou a conversar com esse homem muito bem vestido e começou a conversar com ele sobre, olha, eu tenho uma situação complicada. E aí esse homem começou a pedir, nossa, mas qual que é o seu problema? Olha, eu tenho a minha empresa, minha fábrica, ela não está dando mais certo, eu não consigo mais capitalizar, o dinheiro que está entrando nela não serve, não consigo pagar as contas que nela tem. Eu estou literalmente a um passo de quebrar o meu negócio. E o meu problema maior é que, além de quebrar o negócio, meus funcionários vão ter que ser mandados embora, eu vou receber muitos processos judiciais contra a minha empresa por conta disso, porque eu vou deixar muitos colaboradores na mão, porque eu não tenho dinheiro para honrar os pagamentos com esses colaboradores, e eu estou extremamente preocupado com isso, não estou mais conseguindo dormir, não estou conseguindo mais levar a minha vida adiante. E esse homem bem posturado, ele falou para esse outro empresário, falou assim, nossa, eu estou vendo que o senhor é uma pessoa que tem uma índole muito boa, o senhor quer fazer o bem para essas pessoas, só que realmente está passando por uma fase difícil na sua empresa. Não sei se o senhor já ouviu falar sobre mim, mas eu sou o Henry Ford. Henry Ford é um cara extremamente de sucesso, né? Então essa pessoa, daí esse empresário falou, nossa, o senhor é o Henry Ford? Sim, sou o Henry Ford. Então eu vou fazer o seguinte pro senhor, foram conversando, né, tendo esse diálogo, e esse Henry Ford falou para esse outro cidadão que, olha, vou lhe emprestar um cheque de $1 milhão. Só que existe uma condição, esse cheque precisa ser devolvido daqui a 1 ano. O senhor garante que o senhor com $1 milhão conseguiria dar a volta por cima na sua empresa? Sim, disse o empresário, né, que sim, ele iria dar a volta por cima e iria conseguir resolver todos os problemas dele, iria colocar as dívidas com fornecedores em dia, iria colocar as dívidas com colaboradores em dia, isso iria dar um novo gasto financeiro para a empresa, e ele conseguiria sair do sufoco e conseguiria reverter isso até mesmo para devolver daqui a 1 ano esse $1 milhão. Então Henry Ford fez um cheque para essa pessoa, para esse empresário pegou o cheque, foi correndo para a empresa dele, e quando ele chegou na empresa, chamou os diretores da empresa e falou, gente, agora nós vamos fazer o seguinte, fiquem tranquilos que nós temos caixa para conseguir dar a volta por cima, nós estamos passando pelas dificuldades, mas agora nós temos caixa, tem o dinheiro. Ele pegou esse cheque, colocou na sua gaveta no escritório, trancou, deixou esse cheque lá e chamou os diretores e falou, olha, nós temos capital para conseguir dar a volta por cima. E sabe o que é impressionante da história? Ela começou a acontecer, as pessoas começaram a trabalhar, se empenhar, o pensamento positivo entrou na vida desse empresário, e ele começou a achar soluções para as coisas. Ele começou a ver que ele não estava precisando mais daquele dinheiro, ele tinha um suporte de dinheiro, mas ele não estava precisando daquele dinheiro. Ele começou a criar ideias, criar alternativas para o negócio dele, e ele começou a dar certo. Isso é uma história real, é bem bacana, porque isso me impressionou também. Aí o mais legal é eu chegar ao final dessa história e ver que passou-se 1 ano, ele conseguiu dar a volta por cima, a empresa dele não quebrou, ele conseguiu se reorganizar financeiramente, e o que é mais legal é que ele nem precisou usar aquele cheque de $1 milhão. Por quê? Porque ele teve uma mudança no pensamento dele. Ele falou, nossa, agora nós temos, e automaticamente por ele ter uma certa segurança, vamos dizer assim, mas na verdade o que mais importou foi a mudança de pensamento dele para um pensamento positivo. Agora nós temos condições. Passou-se 1 ano depois, aquele empresário pegou o cheque e foi atrás do Henry Ford. E no Central Park, novamente um dia, na verdade era próximo ao Central Park, se não me engano, a história diz que ele viu de longe o Henry Ford, que tinha emprestado dinheiro para ele. Só que ele estava com 4 ou 5 pessoas com vestimentas brancas em volta dele, e quando esse empresário for chegar perto dele, falou, seu Henry, Mr. Henry Ford, vim aqui, né, para te devolver o cheque. Dois dessas pessoas de branco que estavam em volta dele não deixaram esse empresário chegar perto do Henry Ford. Por que o senhor quer falar com ele? Não, ele é o Henry Ford, eu preciso fazer a devolução de um cheque que ele me emprestou há 1 ano atrás, e eu preciso devolver isso para ele, estou extremamente agradecido, preciso agradecer ele. E aí esses dois senhores de branco acabaram rindo muito da cara desse empresário aí.
E acabaram comentando, falando: senhor, esse rapaz não é o Henry Ford, ele só se passa por Henry Ford. Essa pessoa está num tratamento psiquiátrico justamente por causa disso, porque ela se passa por Henry Ford. Então, a moral da história é que, na verdade, o que fez mudar a empresa desse empresário aí não foi o cheque, né, dessa outra pessoa, porque esse cheque nem saldo não tinha. Na verdade, a moral da história é que o que mudou para a empresa desse empresário dar a volta por cima foi o meio de pensar, a forma de pensar dele, o pensamento positivo que ele aplicou a partir de aí. Nossa, agora nós temos garantia, mas na verdade o que fez mudar tudo de fato foi o pensamento dele. Ele achou novas alternativas, novas estratégias, novas oportunidades e fez dar a volta por cima no seu negócio com isso, com a sua mentalidade, e não por ter um cheque de garantia, que na verdade não tinha saldo algum. Então isso é para você ver o quanto que o poder do pensamento positivo pode afetar na sua vida. Como pessoa normal, se você começar a pensar em coisas positivas, a sua vida vai mudar. Você vai mudar as atitudes dela, você vai ter novas atitudes e isso vai mudar para você. Você vai ser uma pessoa que vai viver mais feliz na sua vida como um todo. Da mesma forma que se você começar a pensar somente coisas negativas, somente não vou conseguir, não vai dar certo as coisas para mim, você nunca vai alcançar os seus objetivos, porque você sempre está pensando no pior. Tem uma outra citação judaica que eu acompanhei que diz o seguinte, e eu não quero entrar na parte religiosa aqui, né? Eu sou cristão, a religião judaica ela é um pouco diferente, tem uma visão muito, muito parecida, mas ela tem aspectos diferentes, mas a gente pode pegar os exemplos disso tudo, né? E aí tem uma citação na religião judaica que diz o seguinte, que se você começa a se concentrar mais nas coisas boas, nas coisas de Deus, nas coisas do alto, né, você começa a entrar em uma sintonia com as coisas do alto, ou seja, eles exemplificam como se fosse você de repente pegar um avião, sai do solo e começa a voar. Quando você o teu avião está no mesmo nível dos teus problemas, ou seja, está no solo, você vê os problemas como problemas muito grandes, eles são difíceis de ser resolvidos, mas quando você começa a decolar, ou seja, começa a pensar positivo, começa a melhorar a tua visão de pensamento, esses problemas, quando você vai subindo, você vai vendo que esses problemas vão ficando pequenos. Ou seja, para mim, no meu caso, quando a gente vai deixando um pouco mais os problemas nas mãos de Deus e vai pensando vai tendo pensamentos positivos, você começa a ver que os seus problemas já não são mais tão grandes. E é isso que esse é o grande poder do pensamento positivo. Claro que você precisa ter um pensamento racional, não é para simplesmente fechar os olhos para as coisas negativas. Você precisa saber que existem as coisas negativas, mas você não precisa dar tanta atenção somente às coisas negativas, mas pensar mais nas coisas positivas. Só que você precisa ver, se você já testou esse negócio, se você vê que ele não é tão viável e vantajoso quanto que os números não mostram isso de fato, que o seu planejamento mostrou para você que esse negócio não é viável, então sim, você precisa ter um pensamento racional de que esse negócio não funciona. Você não vai ficar pensando somente, vou pensar positivo, o negócio vai dar certo, mesmo sabendo que ele não dá certo. Tem uma história de um rabino que também eu pude ver alguns dias atrás, que ele comenta que ele conhecia um engenheiro e esse engenheiro estudou com outros 2 engenheiros, e é bem interessante comparar essa questão do pensamento positivo para essas pessoas. Toda vez que ele encontrava com esse engenheiro que ele conhecia, era muito inteligente, tinha notas, teve a formação com notas extremamente boas, mas toda vez que ele encontrava com esse engenheiro tinha pensamentos negativos. Porque a economia não anda, porque o Brasil está em crise, porque isso, porque aquilo, porque não dá certo isso, porque não dá certo aquilo, enfim. E por fim, esse rabino fala que esse engenheiro, nos últimos anos não tinha mais emprego, nem emprego direito não tinha mais, e ele estava trabalhando de Uber. Sendo Uber em São Paulo. Claro, né, nada contra quem trabalha de Uber, mas talvez seja porque o pensamento, mesmo sendo uma pessoa de uma formação muito boa, talvez o pensamento negativista dessa pessoa, desse engenheiro, foi levando ele para baixo, entende? Tipo,
trabalhar com coisas abaixo do nível que ele poderia estar trabalhando. Só que esse engenheiro citava para esse rabino alguns outros casos, e tinha um caso de um outro engenheiro que falou, olha, eu quero trabalhar em tal companhia sendo um dos diretores da companhia e tal. E coincidentemente esse engenheiro, que era amigo do engenheiro que estava trabalhando com Uber, ele com o tempo se tornou um diretor daquela empresa, daquela companhia que ele estava querendo trabalhar. E um outro amigo que estudou com eles na faculdade também, que era engenheiro, ele não queria ser diretor, ele queria ser um dos donos da empresa, vice-presidente ou presidente daquela empresa. Ele queria ser um engenheiro que fosse reconhecido. E coincidentemente também, o pensamento, né, tendo essa visão do pensamento positivo, esse outro engenheiro foi realmente se tornou vice-presidente da companhia. Então, ou seja, esse rabino conta, né, dessa questão da experiência do pensamento positivo. Se você, depende do teu nível de pensamento, se você pensa alto e quer alcançar objetivos altos e tem um pensamento positivo para isso, o judaísmo ele mostra muito isso, que você consegue começar a materializar os seus sonhos, os seus objetivos, se você pensa positivo. E da mesma forma, ao contrário, você materializa as coisas de forma contrária se você pensa negativo, de forma negativa. E para deixar uma última ilustração ou uma última história sobre o poder do pensamento positivo nos seus negócios, eu vou trazer uma história realmente voltada a negócios. Eu li há pouco tempo atrás, na verdade reli há pouco tempo atrás, um livro chamado Pense em Riqueza. No começo do livro, o autor relata a história do Henry Ford verdadeiro, que é uma história extremamente legal, ao poder e pensamento positivo que ele tinha. E talvez esse seja o grande segredo do livro Pense em Riqueza. Ele chamou os engenheiros dele e foi quando ele quis inventar o motor com 8 cilindros. E sentou com esses engenheiros e falaram, olha gente, eu quero desenvolver um motor com 8 cilindros. E todos os engenheiros dele falaram assim, não, Sr. Henry Ford, é impossível, não existe como a gente fazer um veículo com 8 cilindros. E o Henry Ford chegou e falou assim, não, eu vou dar para vocês um tempo de 1 mês para vocês analisarem e trazerem um projeto, porque eu quero criar um motor de 8 cilindros. E aí os engenheiros começaram a discutir sobre a questão de como fazer. Deu 1 mês, o Henry Ford chamou esses engenheiros falando, gente, e aí, acharam a solução? Não, é impossível, não existe condição, não achamos a fórmula de como lançar um motor de 8 cilindros. E o Henry Ford falou, não, então vocês têm mais 3 meses para fazer e me trazer esse projeto. Foi lá os engenheiros discutindo e não achavam, faziam cálculos e tentavam elaborar o projeto e nada, e não conseguiam. Esse livro relata, né, que deu 3 meses depois, o Henry Ford chamou novamente os engenheiros. E aí, pessoal, vocês já têm o projeto pronto? Vocês já conseguiram definir o projeto do motor de 8 cilindros que eu quero? E seria uma grande revolução automobilística naquele momento, né? Quando ele criasse isso. Os engenheiros, nós não conseguimos. E aí relata a história que no livro até comenta que não sabe se é precisamente essas datas ou não, mas foi algo bem similar, que o Henry Ford chegou para os engenheiros e falou assim, olha, então vocês vão ter 1 ano agora para trabalhar, mas daqui a 1 ano eu quero a resposta do motor de 8 cilindros. Os engenheiros trabalharam quase um ano inteiro a fio ali e tal, e não conseguiam matematicamente fazer os cálculos e conseguir desenvolver esse motor. Mas existia o pensamento positivo nesse caso do Henry Ford era que sim, ele iria conseguir de alguma forma, iria dar-se um jeito de conseguir criar esse motor de 8 cilindros. E ele aplicava essa consciência também para os engenheiros. Não, nós vamos conseguir, pensamento positivo, nós vamos conseguir. E 1 mês antes da apresentação desse motor, assim como se fosse num estralo de alguns dos engenheiros, veio a ideia da montagem de um motor de 8 cilindros. A história no livro não relata exatamente como foi, os detalhes, né? Mas foi como se fosse assim, tipo, num passe de mágica surgiu a ideia, surgiu a forma de como montar esse motor de 8 cilindros. E a partir daí, quem já acompanhou a história de Henry Ford sabe que ele ficou um homem muito rico por conta de ter montado junto com sua equipe de engenheiros, ter
persistido nesse pensamento positivo e nessa ideia que ele tinha de montar um motor com 8 cilindros, e ele colocou isso em vários outros veículos. É muito reconhecida essa história dele, né? O Henry Ford em si, ele é um homem de negócios muito reconhecido, não só nos Estados Unidos, mas a nível global mesmo. Tem muita gente que conhece a história dele e a gente, nem eu mesmo sei todos os detalhes. Eu quero mostrar com você, dentro desse contexto das 3 histórias que eu comentei, o quão importante é você ter pensamentos positivos para o seu negócio. E não só para os seus negócios, aqui eu estou fazendo um vídeo mais voltado para o negócio, mas é extremamente importante para a sua vida, para você ter uma vida mais feliz, para você ter uma vida familiar mais feliz também. Então, se o meu negócio às vezes está passando por uma dificuldade, vamos pensar positivo, gente. Hoje nós estamos vivendo um momento de país que está dando a volta por cima, inclusive na parte da crise. Mas mesmo que estivesse, existem alternativas. Na verdade, se a gente for ver historicamente, no momento da crise, quem mais investe é quem mais consegue retornos. Então, ou seja, muitas vezes a gente acha, mas tá em crise, tá tão ruim, mas na verdade, às vezes, nesse momento é a oportunidade da tua vida. Achei extremamente legal e importante relatar isso para você, porque eu quero que você aí agora, de 2019 para 2020, talvez esteja entrando em um ano novo para você, e entre com bastante otimismo, bastante pensamento positivo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Compartilhe com seus amigos se você achou interessante essas histórias, e aguardo você no próximo vídeo. Valeu, até mais!